Olá! Neste vídeo, daremos início à temática 1 da disciplina de Fundamentos de Hermenêutica e Filosofia do Direito. Faremos aqui uma breve apresentação a respeito do tema hermenêutica. E vejam, há uma série de dúvidas com as quais nós nos deparamos quando começamos a estudar este tema. E a primeira delas diz respeito ao próprio significado da palavra hermenêutica. Aqui nós verificaremos que há duas tentativas de, digamos assim, explicar o que significa hermenêutica. Se nós formos analisar a etimologia da palavra hermenêutica, nós veremos que existe uma série de significados que são atribuídos a ela. Então se costuma falar em hermenêutica para se mencionar a possibilidade de explicar algo em voz alta, de traduzir um texto, de explicar determinada coisa, ou também se utiliza a palavra hermenêutica como sinônimo de interpretação. Todos esses significados, eles são significados que derivam da origem dessa palavra que vem do grego. E também do grego, e mais precisamente da mitologia grega, se costuma mencionar que a palavra hermenêutica faz referência ao semideus alado Hermes, que era responsável por traduzir para os homens as palavras dos deuses. Se nós formos pensar, seja no âmbito de todos esses significados que nós mencionamos aqui, seja no sentido mitológico da origem da palavra hermenêutica, que no grego traz todos esses significados, a gente já consegue entender que há algo em comum em tudo isso. Que o algo em comum aqui significa hermenêutica como tornar algo compreensível, trazer algo à compreensão, fazer com que algo que é estranho se torne compreensível. E essa é uma primeira ideia quando nós usamos o termo hermenêutica, que sintetiza, por assim dizer, todas essas ideias. Tornar algo compreensível, tornar algo estranho compreensível para o homem. E claro que nós aqui precisamos aprofundar um pouquinho mais essa expressão, precisamos aprofundar um pouquinho mais essa temática, então a gente já passa para a ideia de uma teoria hermenêutica, uma hermenêutica como teoria a respeito da interpretação, né? E aqui a gente vai verificar duas grandes vertentes e nós falaremos nesse primeiro momento a respeito destas duas vertentes. Quando a gente fala em hermenêutica como teoria da interpretação, nós podemos tratar da hermenêutica como uma teoria voltada a estabelecer regras de como se interpreta corretamente, e aqui a gente verifica então uma ideia mais técnica, normativa de uma teoria hermenêutica, porque nesse sentido a hermenêutica estaria tentando sintetizar uma série de regras, né, um caminho, uma técnica de como se interpretar corretamente. Mas também há um segundo sentido de uma teoria hermenêutica que não está preocupada em estabelecer como se deve fazer para interpretar corretamente. Aqui a gente já está diante de uma perspectiva que nós podemos dizer fenomenológica a respeito da interpretação, uma teoria hermenêutica que não está voltada a estabelecer regras, mas sim a explicar como de fato se interpreta. Vejam que são duas coisas bem diferentes. Quando eu me refiro a uma teoria hermenêutica técnica, normativa, eu estou preocupado em estabelecer alguns parâmetros, alguns ditames, para que eu possa chegar a uma interpretação correta. Quando eu falo de uma teoria hermenêutica no aspecto fenomenológico, eu estou preocupado em explicar o que acontece ou como se dá quando nós interpretamos ou quando nós compreendemos textos, palavras, quando algo se torna compreensível para o homem. E essas são as primeiras visões, por assim dizer, que historicamente se desenvolvem a respeito de uma teoria hermenêutica. Nós vamos ver nas nossas aulas que é possível sintetizar tudo isso em três grandes fases. Uma primeira fase que está muito ligada a essa ideia de hermenêutica como técnica, né, uma hermenêutica técnica ou normativa, que é na qual, nessa fase, que surgirão as chamadas hermenêuticas especiais,
teorias da interpretação voltadas a segmentos temáticos, a áreas específicas, dentre as quais o direito. Depois, nós historicamente verificaremos a ideia de um caráter universal, um caráter geral ou unitário da hermenêutica, no sentido de que o modo como se compreende algo é igual em qualquer segmento, qualquer área. E daí sim já estamos entrando nesse aspecto fenomenológico de explicar como se dá de fato a interpretação. E ainda há uma terceira fase de desenvolvimento que nós não abordaremos nessa temática, que é uma fase na qual a hermenêutica ela já adquire um caráter filosófico. A gente vai falar tanto de uma filosofia hermenêutica quanto numa hermenêutica filosófica que vai tentar explicar como se dá, de fato, a compreensão e o que acontece além daquilo que nós mesmos percebemos quando interpretamos. Mas esse último aspecto ficará para uma segunda temática da nossa disciplina EAD. Então, dito tudo isso, feita essa breve apresentação, o restante do caminho aqui na disciplina de Fundamentos de Hermenêutica e Filosofia do Direito, nesta primeira temática, será basicamente o seguinte: iremos, na próxima aula, analisar o desenvolvimento histórico da hermenêutica até chegar nas chamadas hermenêuticas especiais. Depois, nós falaremos um pouco sobre essa visão de uma hermenêutica já com aspecto fenomenológico, voltada a explicar como, de fato, se dá a interpretação e a compreensão de textos ou de algo falado. E depois nós abordaremos, ainda na primeira temática, a hermenêutica jurídica no Brasil, o início do desenvolvimento da hermenêutica jurídica no Brasil. Após tudo isso, teremos ainda um último tópico na temática 1, que é o tópico da filosofia da linguagem e os seus influxos, os seus reflexos no direito. Então, esse primeiro vídeo ele é uma breve apresentação. É uma apresentação sobre o termo hermenêutica, os seus diversos significados, essa síntese da hermenêutica, como tornar algo compreensível, e uma apresentação geral da nossa matéria. No nosso próximo vídeo, então, já iniciaremos o desenvolvimento histórico da hermenêutica, que inicia com a chamada hermenêutica bíblica. Até a próxima!